Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Agosto começando, vamos iniciar o mês bem informados? Saneamento básico. São José dos Campos sobe 7 posições no ranking do saneamento 2025. Volta às aulas. Escolas, pais e alunos se preparam para o início do segundo semestre letivo. Turismo religioso. São José dos Campos está entre as 70 cidades do estado que fazem parte de um guia católico turístico. Pai da aviação. História de Santos Dumont inspira livro de escritora da cidade. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com uma boa notícia para quem utiliza o transporte público. São José dos Campos recebeu novos ônibus que vão renovar a frota atual. E agora, a expectativa é pela chegada dos veículos elétricos. Esses são os novos ônibus que vão operar na cidade. São 40, todos 0 quilômetro. Cada um custou quase R$1 milhão. Eles trazem mais conforto e com a aquisição, a prefeitura promete mais agilidade no serviço. São veículos Euro 6, Euro 6 quer dizer da melhor tecnologia que tem do ponto de vista de motor, do ponto de vista do combustível que se utiliza, ou seja, muito menos poluentes. Esses veículos hoje que estão aqui, os 40, todos com ar-condicionado, não são veículos que já vêm todos equipados com ar-condicionado, já temos alguns na frota, mas isso faz parte de todo o processo de uma transição. Atualmente, a frota de São José dos Campos conta com 360 ônibus. A chegada desses 40 novos veículos não representa um acréscimo, e sim uma renovação, porque outros 40, só que mais velhos, saem de linha. Veículos esses hoje que a gente tem muita tecnologia dando segurança ao passageiro, segurança aos trabalhadores também, aos motoristas, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de reconhecimento, informações e dados do veículo, economia, carros que gastam muito menos, também bem menos poluentes, então temos aí muito investimento. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, a quantidade de viagens e bairros atendidos também continua a mesma. A meta é a otimização do serviço. O usuário, ele acaba, como o ônibus ele quebra menos, porque a gente vai tirar os carros antigos, o usuário ele tem um conforto maior e uma perda de horários muito menor, né? Porque o carro quebra menos, ele atrasa menos, ele roda mais, né? Então ele acaba atendendo melhor a população. O evento também foi oportunidade para a prefeitura informar sobre a frota de veículos 100% elétricos, que teve o edital para troca assinado em fevereiro deste ano. Os primeiros 20 veículos devem chegar em setembro e a transição deve acontecer gradativamente até os quase 400 ônibus previstos. A transição é bem isso aí mesmo, vai chegar 20 em setembro, 20 veículos saem da frota diesel. Em janeiro chega a 60 veículos saem da frota. Mesmo porque a frota elétrica ela é maior do que a frota diesel, ok? Então, em maio chega mais 120 veículos, completa 200 veículos. Com certeza 200 veículos do sistema diesel já deve ter saído já de circulação. E aí, em setembro do ano que vem, chega mais 200 veículos. Aí não sai 200, deve ter uns 140, 150, veículos. Aí chegam mais veículos porque a frota nova, o número de veículos é maior. Os veículos elétricos terão um sistema diferente de pagamento e integração. Alguns deles vão ter portas para embarque e desembarque nos dois lados, para poderem usar o corredor da linha verde. E uma terceira empresa vai fazer toda a parte de gestão financeira, que pode ser uma fintech, uma empresa financeira que vai fazer tudo isso. Por quê? Porque ela vai integrar todos os sistemas, vai colocar serviços dentro do aplicativo. O cartão que o cidadão vai utilizar vai ser um cartão bandeirado, não vai ser um cartão de bilhete único, vai ser um cartão bandeira, onde ele vai poder fazer débito, crédito, pagar seu sistema de transporte público, ter produtos. Então é isso que a gente quer fazer, essa liberdade também em toda a parte da bilhetagem do sistema de transporte público. Para a Câmara de São José, a substituição da frota por modelos mais novos representa melhorias no transporte público que irão beneficiar a população.
mais qualidade, né, de vida até ao nosso joseense que vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para as escolas. Então são 40 novos ônibus que vão estar em diversas linhas aqui de São José dos Campos para dar mais conforto à nossa população. Ainda segundo o vereador Sidney Campos, a mobilidade deve ser uma prioridade para a gestão de São José. A Câmara Municipal está muito atenta, inclusive aprovamos um projeto de lei no valor de 60 milhões de reais para a Prefeitura poder fazer aquisições de novos ônibus elétricos na linha verde aqui de São José dos Campos. A Prefeitura irá iniciar a partir de setembro a troca dos ônibus antigos por ônibus elétricos. Serão aí 20 novos ônibus que já vão iniciar o transporte aqui na cidade de São José dos Campos e terminar até no próximo ano aí com 400 ônibus novos aqui em São José dos Campos, todos elétricos. A primeira cidade aí da América Latina 100% ônibus elétricos. E por falar em serviços básicos para a população, nem todos têm acesso à água potável e tratamento de esgoto. Um levantamento do Instituto Trata Brasil mostra a qualidade desse serviço em 100 cidades brasileiras. E São José dos Campos teve um bom desempenho. Subiu 7 posições no ranking do saneamento 2025. Abrir a torneira e sair água limpa parece algo simples do dia a dia, mas não é a realidade de muita gente. A falta de acesso à água potável impacta 17% dos brasileiros e 45% não possuem coleta de esgoto. A necessidade de saneamento básico é um problema histórico vivido no país. Em um ranking que reúne as 100 cidades mais populosas do Brasil, deu luz a essa questão. Os dados do Cinesa que a gente utiliza para esse ranking são os mais recentes possíveis, né? Então, a base de referência é o ano de 2023, a mais recente. A partir da coleta desses dados oficiais, a gente cruza os números que foram reportados pelos municípios sobre como é a cobertura de saneamento básico e cruza isso com o que deveria ser, de acordo com as metas nacionais, né? Então, até o ano de 2033, segundo o marco do saneamento, a gente teria que levar abastecimento de água para 99% da população em todos os municípios e serviços de coleta e tratamento de esgoto para pelo menos 90% da população. Uma das cidades que fazem parte dessa lista é São José dos Campos, que tem motivos para comemorar o avanço do tratamento e atendimento de esgoto para a população. Segundo o Instituto Trata Brasil, São José dos Campos melhorou 7 posições no ranking do saneamento 2025. No ano passado, a cidade ocupava a 34ª colocação e agora está na 27ª. Esse ranking retrata os dados de dezembro de 2023, né? Então todo o investimento que a Sabesp fez em tratamento, distribuição de água, coleta de esgoto e o combate aos indicadores de perdas. Esta estação de tratamento de esgoto fica no centro de São José. Toda essa água que corre nesses tanques vem do manancial do rio Paraíba do Sul. Aqui são tratados 1.700 litros de água por segundo, que passam por diversos processos de desinfecção e purificação. Essa estação atende cerca de 70% da população do município. Mas os dados do Instituto Trata Brasil mostram ainda que nem todos os moradores de São José têm acesso ao saneamento básico. 98,64% da população tem atendimento de água e 97,22% de esgoto. Além disso, 88,95% dos joseenses possuem tratamento de esgoto, o que significa que 11,5% dos moradores ainda não têm acesso ao esgoto tratado. Devido às áreas mais distantes, áreas rurais e áreas que estão passando pela regularização fundiária, eram áreas irregulares e que estão sendo regularizadas. Então, após a regularização é que é levada toda a infraestrutura, tanto de água, esgoto, como a infraestrutura de galerias de águas pluviais pela prefeitura também. Então, é um trabalho mais a longo prazo que tem que haver um planejamento. E à medida que vem sendo regularizado, esse serviço está sendo levado. Então, há previsão de chegarmos ao 100%. E para que São José dos Campos continue subindo no ranking do saneamento, é preciso investimento. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo prevê investir quase R$ 1 bilhão nos próximos anos.
para que a gente garanta e continue garantindo água tratada de qualidade, coleta, tratamento de esgoto e atendimento de toda a população de São José, nos diversos núcleos. O ideal é que o município alcance a universalização do saneamento, para garantir que todas as pessoas tenham acesso a serviços básicos como abastecimento de água potável e tratamento de esgoto. Assegurar esse direito é fundamental para a saúde pública, qualidade de vida e dignidade da população. E mais boas notícias para São José. Os PEVs, pontos de entrega voluntária, registraram um aumento de 10,64% no recebimento de resíduos. Isso pode ser reflexo de uma cidade mais consciente na hora dos descartes de materiais. Esse aqui é um PEV, ponto de entrega voluntária. São nesses locais que resíduos como madeira, entulho e outros materiais podem ser descartados de forma correta e gratuita. Os PEVs recebem os resíduos volumosos, são resíduos que essas coletas comum e a seletiva não levam embora. Recebem o entulho também, que é um resíduo que tem que ser levado a um local diferenciado, que são os PEVs. São José hoje tem 15 PEVs, os PEVs estão em todas as regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, houve uma alta de mais de 10% nos volumes de resíduos recebidos nos 15 PEVs de São José no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o secretário, a alta no número de descartes é reflexo de uma população mais consciente. O aumento reflete resultados positivos dos programas de educação ambiental existentes no município, e isso é importante porque o resíduo, ao invés de ser descartado de forma irregular, ele vem para um local certo, vindo para um local certo, que são os PEVs. A Prefeitura garante que todos esses resíduos recebidos terão uma destinação final ambientalmente adequada. Entre os materiais que apresentaram aumento no descarte estão gesso, resíduo da construção civil, pneus e eletrônicos. Nós recebemos aqui o entulho, o resíduo da construção civil. Esse resíduo ele vai para uma unidade de processamento, é feita uma triagem, é feita uma trituração, são gerados 4 tipos de agregados reciclados. Todo esse resíduo ele é destinado ao recobrimento das estradas rurais. O resíduo eletroeletrônico ele vai para uma empresa que faz a mineração urbana, faz a desmontagem desse resíduo, a separação dos produtos que têm valor, a trituração. Os resíduos, os materiais recicláveis vão para as cooperativas, os pneus também têm uma destinação final ambientalmente adequada. Enfim, todos os resíduos vão para o lugar certo. Ações de fiscalização também podem ter influenciado o aumento. Em 2022, uma lei aprovada na Câmara autorizou o uso de câmeras CSI para monitorar o descarte irregular em áreas verdes da cidade. A infração é passível de multa. Além disso, a Prefeitura, em parceria com a Urban, iniciou um projeto piloto para instalar câmeras de monitoramento e placas de sinalização em locais da cidade com maior incidência de descarte inadequado de resíduos sólidos. A Urban ela realizou a instalação de 2 câmaras como teste. Essas câmaras ela é alimentada por energia solar com placa fotovoltaica. Instalamos 2 câmaras como teste. Está sendo positivo, inclusive já flagramos alguns descartes irregulares aí em 2 pontos na cidade, na região norte especificamente, e a Prefeitura tem um trabalho constante, que é responsável pela instalação das câmeras como um todo na cidade. Mas o descarte correto não passa apenas pelos PEVs com o recolhimento de entulho. Materiais do dia a dia que vão para o lixo doméstico também merecem atenção. Outra forma da população fazer com que o lixo tenha um destino correto é separando em casa os resíduos que são recicláveis. Eles são recolhidos pela coleta seletiva e encaminhados a esse centro de triagem. Aqui as cooperativas fazem o trabalho de separação desses materiais. A Elizabeth é presidente de uma das 3 cooperativas que realiza esse trabalho no centro de triagem. A gente faz a separação dos papéis, plástico, vidros, sucata de ferro, alumínio, para a gente vender e fazer o rateio da gente.
As cooperativas também recebem materiais dos PEVs. Muitos são vendidos e se transformam em renda para os trabalhadores. Os PEV também chega quase igual, que a diferença que vai é mais sucata, coisa eletrônico, né? Que o eletrônico daqui já vai para outra cooperativa que trabalha aqui com a gente também e ela mexe só com eletrônico. Os micro-ondas a gente vende, que tem gente, compradores que consertam, né? E revende. Ou às vezes só tira peça para arrumar outros. Então fica a orientação para os moradores da cidade. Além de descartar os itens maiores nos PEVs, a separação diária do lixo produzido em casa é fundamental. A orientação que damos é que faça o seu descarte correto, né? São José dos Campos já tem a coleta seletiva e a coleta comum, que é o resíduo orgânico, né? Existem os dias corretos, né? A população, de uma forma geral, já sabe, está no site da Urban, né? www.urban.com.br. No site está os dias corretos, onde é realizada seja a coleta seletiva ou orgânica, né? Então, esse é o caminho, né? Fazer o descarte correto do seu resíduo, né? Vamos para o primeiro intervalo e depois falamos de um assunto que preocupa: a relação dos jogos de aposta com a evasão de alunos das faculdades. Volto já. Estamos de volta. O Estatuto da Criança e do Adolescente acaba de completar 35 anos. Ele entrou em vigor em 1990 e, ao longo dessas mais de 3 décadas, trouxe diversos avanços na proteção de direitos dos jovens. Mesmo assim, ainda existem desafios a serem superados. Há 35 anos, o Brasil dava um passo importante na defesa da infância com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi um marco ao estabelecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, assegurando proteção integral, prioridade absoluta e participação cidadã. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para substituir o antigo Código de Menores, uma legislação antiga, ineficaz, e a importância dele é que ele veio para também instituir uma rede de proteção e garantia de direitos, onde participam diversos serviços, diversos atores sociais, participa também o Poder Judiciário, o Poder Público, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Em São José dos Campos, o Conselho Tutelar atua na linha de frente, acolhe denúncias, acompanha casos e estabelece cuidados. Além disso, orienta famílias e ajuda a garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. O Conselho Tutelar trabalha na zeladoria do direito dessas crianças e desses adolescentes, né? Através de denúncias, através do atendimento diário, do acompanhamento de famílias e também através da articulação com a rede de proteção que existe no município e em todo o território nacional. O Estatuto lhe dá uma ferramenta muito importante ao conselheiro tutelar, que é o poder de requisição, né? O conselheiro ele tem a prerrogativa de requisitar serviços da administração pública para a garantia do direito de crianças e adolescentes. Vou dar um exemplo, né? Uma criança que necessita de uma medicação de alto custo, de um tratamento, cuja rede de saúde esteja ofertando de forma irregular, o conselheiro vai fazer a requisição estipulando um prazo para que essa criança tenha o seu direito garantido dentro desse prazo estipulado. Mas apesar dos avanços, ainda existem desafios. Para esta advogada, o ECA representou uma mudança profunda na forma como o país enxerga a infância, mas também reforça que ainda existe muito a ser conquistado para crianças e adolescentes. Nós já temos uma rede de proteção muito eficaz, é uma engrenagem, é uma ferramenta que funciona muito bem. Mas, porém, quando se chega a essa rede de proteção, a criança já sofreu a violência. O que nós queremos é fazer com que isso não aconteça. Então, é a prevenção. Eu acho que assim, a gente tem que prevenir, a gente tem que informar, a gente tem que discutir, a sociedade tem que abraçar essa causa. Em São José dos Campos, as denúncias contra a violência de crianças e adolescentes cresceram. Foram 1.114 casos só no primeiro semestre de 2024.
Já neste ano, no mesmo período, são 1.172 denúncias, um aumento de mais de 5%. Especialistas atribuem esse aumento ao Disque 100, uma central de denúncias anônimas. A informação é a melhor arma. Então, quando você tem uma forma de denunciar, como é o Disque 100, que é a forma de um indivíduo, uma pessoa, denunciar uma violação da criança e do adolescente. Então, é de forma anônima, e isso para pessoas, às vezes, é muito importante, porque ela também tem um certo receio. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, foram mais de 650 mil denúncias no ano de 2024, alta de 22,6%, em relação a 2023, que teve mais de 500 mil registros. Por trás desses números estão crianças e adolescentes que sofreram em silêncio. Especialistas alertam para o impacto psicológico dessas violações, muitas vezes invisíveis. O principal mesmo é ferir a dignidade da criança e da condição de estar criança. Então, posso elencar, por exemplo, um assédio, um toque sexual não colocado. Isso traz ansiedade, angústia, depressão, tendências suicidas. Então, traz uma miríade de consequências quando esse estatuto é ferido e quando a criança ou adolescente ele é ferido na sua dignidade ética, moral, psicológica, social. O aniversário de 35 anos do ECA é também um lembrete. Garantir uma infância segura, feliz e saudável é dever de todos. O futuro das nossas crianças depende do compromisso coletivo. Somos todos nós que contribuímos na proteção integral das crianças. A sociedade, o Estado e a família. Todos precisam estar bem cientes do que é a proteção da criança, o que ela é o bem maior da nossa sociedade. E um dos direitos garantidos pelo ECA é a educação. E São José dos Campos apresentou bons resultados no índice de criança alfabetizada. Dados divulgados pelo Ministério da Educação mostraram que a cidade atingiu 64,7% de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental em 2024. O resultado supera a meta e está acima da média nacional. Todos os dias, por pelo menos 1 hora, a Maévia separa um tempinho para fazer as atividades da escola com os filhos João e Lara. A Lara está na fase da alfabetização e já consegue ler algumas frases. Olha só. A zebra é preta, preto. E branco. A Lara tem 6 anos, está na primeira série, e foi a partir desse ano mesmo que ela já tem, né? Ela tem contato com os livros, a gente inseriu na rotina dela desde bem bebê, né? Mas a partir desse ano mesmo que ela destravou para juntar as palavrinhas. Esse processo é minucioso, passo a passo, ou melhor, sílaba a sílaba. Como essa pedagoga explica, a alfabetização está diretamente ligada ao lado lúdico da criança. Geralmente, a criança ela aprende a escrever primeiro e depois a ler, né? Então, primeiro, ela aprende a reconhecer as sílabas, ela entende que as palavras são divididas em sílabas. Então, a gente cria na criança o que a gente chama de consciência fonológica. Né? Então, ela precisa entender que as palavras são divididas em partes, ela precisa reconhecer quais são os sons dessas palavras, quais são as letras que fazem parte dessas partes, entendeu? É assim mais ou menos que funciona. E São José dos Campos tem o que comemorar quando o assunto é a alfabetização. Isso porque a cidade ultrapassou a própria meta de alfabetização em 2024 e ainda superou as médias do estado e nacional. Em números, o nosso município fechou o ano passado com 64,7% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental alfabetizados. A proposta inicial da nossa cidade era de 61,18%. Nós chegamos em 64,7%, né? Que era a meta desse ano. Então, assim, de sair aí da casa dos 50% para 60 e poucos é muito, né? Numa cidade grande, com tantas escolas. A gente fica feliz, né? Fica satisfeito, mas a gente não quer parar por aí, né? A gente entende que estaríamos satisfeitos quando
próximo aí dos 90% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano. Então, a gente continua investindo para que os próximos resultados sejam melhores ainda que esse ano. No cenário regional, apenas 20 das 46 cidades do Vale e região atingiram a meta nacional, que era de 60%. Segundo a secretária, isso é resultado de um trabalho intenso da educação da cidade. É o monitoramento constante, né? Dados não mentem, né? Então, esse monitoramento tem que ser diário, esse acompanhamento tem que ser diário, né? Esse incentivo e ter o segundo professor alfabetizador. Esse monitoramento fez com que as escolas municipais fossem divididas em 3 categorias, de acordo com os índices de alfabetização de cada uma delas. Essa divisão é uma estratégia para aumentar ainda mais os números. Está sendo acompanhada e monitorada pela supervisão, por todo o pessoal da orientação. Então, todos os dias, as crianças do primeiro, segundo ano são acompanhadas tarefas, acompanhadas questão de leitura, porque a gente entende que se a gente não acompanhar de perto, não fizer esse investimento, a gente não consegue ter o retorno aí melhor que a gente quer. A alfabetização é um dos primeiros passos da vida escolar. Esse ensino, bem aplicado na infância, impacta positivamente a vida da criança. A alfabetização, ela desenvolve, né, processos cognitivos, ela desenvolve memória, raciocínio lógico. Então, quanto mais cedo, né, a gente fala muito sobre a importância de desenvolver isso na primeira infância, né, do primeiro ano, do 1 aos 6 anos de idade. Por isso que a gente está focando bastante na alfabetização nessa primeira infância, porque tudo que acontece na primeira infância vai impactar a vida da criança pro resto da vida. O caso da Lara é um exemplo positivo. Mostra também como os pais podem ser participativos nesse processo tão importante. A Laura incentiva o irmãozinho João, que só tem 3 anos, mas graças à ajuda da mãe e o exemplo da irmã, já se interessa pelo aprendizado. Logo, logo, vai estar lendo também. A Lara acabou, né, já incentivando, então o irmão já tá lá querendo ver as letrinhas, conhecer as vogais e tudo mais. É muito especial participar desse momento, né, de aprendizado, que a gente sabe que é uma sementinha, né, agora nesse momento. Mas é muito legal ver ela descobrindo, né, ela interessada nisso, que vai levar para a vida dela. E o mês de agosto já começou. Isso quer dizer que as férias escolares chegaram ao fim. Agora é hora dos pais, alunos e escolas se prepararem para voltar à rotina de estudos. Organização, planejamento e conversa aberta com as crianças podem ajudar na readaptação. Esse é o Heitor, de 9 anos. O último mês foi assim, muito videogame, diversão e descanso. O motivo? Férias. Mas tudo isso está com dias contados. O segundo semestre das aulas começa em breve e o recesso já vai acabar. Até perguntei para ele, e aí, tá ansioso? Mais ou menos, né? Porque fica nessa, eu gosto dos meus amiguinhos, gosto da escola, mas a vida sem regra também é interessante pra criança, né? Muito bom as férias, né? Só que agora já tá chegando, né? A rotina era o quê? Acordar um pouquinho mais tarde, umas 10 horas, 11 horas, né? Jogando videogame, jogando futebol. E a mamãe, Rayane, já começa a colocar a rotina do Heitor em ordem para a volta às aulas. Mas tem sido desafiador. Com as férias, os horários e hábitos não seguem muitas regras. Não tem horário para tomar café, não tem horário para almoçar, come muita bobeira, fora de hora. Então, a gente também tem a questão do cronograma, questão físico, né? Que aí voltar à alimentação normal, para que tudo isso volte ao normal também. Então, assim, é bem difícil, porque a criança, ela acaba nessa transição, é muito complicado e desafiador para a gente que é pai também, né? Já a filha da Bianca não ficou longe da escola durante o recesso. A pequena participou da colônia de férias. Mesmo assim, a rotina é diferente, sem tanta responsabilidade e muita brincadeira. Ela sabe que está de férias, mesmo com a colônia, aí ela quer dormir mais tarde, quer ver celular, desenho, e agora a gente já vai, nas últimas semanas, já vai tentando ter essa rotina do horário de acordar, de dormir.
A volta às aulas exige preparação tanto para as escolas quanto para os pais e alunos. Encarar a rotina muitas vezes não é fácil pós-férias, mas com organização, planejamento e comunicação aberta, o retorno aos estudos pode ficar mais fácil. Se a criança dormia 9 da noite e agora ela estava dormindo meia-noite nas férias. Então a gente retomar, né, e aos pouquinhos trazendo assim 15 minutinhos para mais cedo cada dia, né, e tentando levantar essa criança um pouquinho mais cedo de manhã também. Então, se ela estava acordando 10, 11, então ir trazendo 15 minutos mais cedo todos os dias até alcançar o horário que ela costuma acordar, né? Além disso, também retomar aí a questão alimentar, que muitas vezes a gente deixa mais solto, né? Então, melhorar novamente essa alimentação, incluir os lanches, né? Como ela tem na escola. Além disso, a gente pode acolher esse sentimento, né, de entender assim, eu sei o que você está passando, também já passei por isso, pode ser um período difícil, né, então entender que essa criança, ela pode ter uma dificuldade para se adaptar. E essa escola na Zona Sul de São José dos Campos já se prepara para receber os alunos no retorno às aulas. De acordo com a gestora, o acolhimento neste primeiro momento é importante para a readaptação das crianças no ambiente escolar. Nós elaboramos roda de conversas, brincadeiras, música, pipoca, muita dança, muita alegria. A gestora ainda realiza reuniões entre pais e professores para o alinhamento do cronograma do segundo semestre letivo. O diálogo entre família e escola é fundamental para criar um ambiente colaborativo. Iremos ter reunião com os nossos pais, onde iremos alinhar sobre o nosso planejamento semestral para discutirmos sobre o planejamento, né? O que será apresentado ao longo desse semestre com as crianças. E a expectativa é grande para a volta às aulas. Crianças, pais e a equipe escolar estão ansiosos para a retomada da rotina cheia de aprendizados. A expectativa da gente é grande porque a nossa rotina como pai e mãe também muda, né? A gente também precisa se adaptar, questão de levar para a escola, buscar, né? A gente que também trabalha, então a gente também acaba relaxando, né? Ela está ansiosa, né? Cria uma expectativa, com saudade da professora, querendo que volte às tarefas, porque é gostoso, né? A mãe interage com a criança no dia a dia. Escola cheia é a nossa alegria, né? Escola, apesar de que nós tivemos colônia, né? A maioria das crianças aqui, então nós não tivemos assim silêncio na escola. E estamos aqui ansiosos e prontos para o semestre. Agora vamos falar de um problema que tem afetado a permanência de estudantes na graduação e que é preocupante. Um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior revelou que aproximadamente 14% dos alunos matriculados em faculdades brasileiras deixaram de pagar a mensalidade em dia ou até trancaram o curso por conta do vício em apostas. O sonho de se formar no ensino superior e ser a primeira da família a cursar uma faculdade. Tudo isso ficou perto de desmoronar na vida desta jovem que preferiu não se identificar. O motivo? O vício em apostas. Sempre foi meu sonho fazer uma graduação. Só que depois que eu conheci as bets, eu já não queria mais perder o tempo na faculdade, porque aquele tempo que eu ficava na faculdade atrapalhava eu jogar. Eu ia para a faculdade, mas o tempo todo eu estava olhando no celular, esperando o retorno do próximo jogo, e então isso caiu muito no meu desempenho. Inclusive eu pensei muitas vezes em desistir, porque a cabeça de uma pessoa que está com problema com jogos, ela pensa assim, e o valor da minha faculdade, o quanto que eu não poderia multiplicar esse valor? Ficava pensando assim, eu não vou precisar mais estudar, eu preciso somente jogar. Ou seja, as bets levou meu sonho. Em um ofício enviado ao STF, o Ministério da Saúde comparou o vício em bets ao uso excessivo de álcool e drogas. O comparativo é usado também pela jovem. Quando percebeu que a situação havia saído do controle, ela já estava viciada. Eu comecei a estourar os cartões e eu fui vendo as faturas se acumularem. Aí eu vi que eu estava doente, né? Que eu precisava de ajuda. E eu comecei a pegar dinheiro emprestado de outras pessoas, inclusive fazer cartões com outras pessoas. Inclusive eu usava outras pessoas até para fazer o reconhecimento facial.
A realidade da jovem que conhecemos não é um caso isolado. Um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior revelou que aproximadamente 14% dos alunos matriculados em faculdades brasileiras deixaram de pagar a mensalidade em dia ou até trancaram o curso por conta do vício em apostas. Já 34% dos entrevistados confirmaram que precisaram interromper os gastos com as bets para iniciarem a graduação. Houve um percentual de respondentes, né, que disse que atrasou a mensalidade escolar, um percentual razoável, acima de 20% que disse isso, e um percentual muito parecido que disse que não conseguiu iniciar sua graduação por conta disso. Isso nos preocupa até muito mais do que a inadimplência momentânea, que pode até ser resolvida com alguma negociação dentro da própria instituição. Então, o aspecto que mais preocupa é a impossibilidade de acesso. Quando a pessoa se sente impossibilitado de acessar a graduação por conta de estar investindo os valores em aposta. A pesquisa mostrou ainda outro dado preocupante. A maior parte do dinheiro depositado em casas de apostas e cassinos online vem de pessoas com menor poder aquisitivo, ou seja, os mais pobres. A primeira classe social que acaba comprometendo muito a vida familiar e a vida financeira são as classes menos favorecidas. Justamente porque parece que há um apelo para que você jogue centavos em determinados locais, só que esses centavos vão se acumulando, a pessoa não vai percebendo, e daí é o que a resposta da pesquisa traz, né? Pessoas que estão apostando parcela substancial daquilo que é o seu ganho mensalmente e nem estão percebendo o que está acontecendo. Mas o ingresso e permanência na educação superior não é a única área afetada na vida de quem viciou nas bets. A pesquisa ilustra, por exemplo, que 28% dos entrevistados deixaram de frequentar restaurantes, bares e até sair com amigos por conta da dependência. Outros 23% pararam de ir na academia, enquanto 20% deixaram de investir em cursos extras, como de idiomas ou outros aprendizados. A compulsão pelas bets, se não tratada, pode chegar a situações extremas. Ter que vender coisas, então você acaba, ao invés de resolver um problema de dívida ou de uma situação financeira, você piora, isso aumenta muito. Existe a questão da baixa autoestima, que quando você começa a dever, você começa a ter vergonha, sabe? Quando você percebe que você não tem controle desse impulso, você de forma imediatista ou até compulsiva não consegue, você começa a se envergonhar da tua família admitir isso. Porque é mal visto uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, né? Mas o que explica essa obsessão pelas apostas? Por que algumas pessoas são tão vulneráveis para se viciar? Esse especialista explica como os sites desses jogos de azar estimulam o vício. O jovem, ele tem mais chance de ter essas características que eu falei que são de riscos. A impulsividade, a dificuldade de atraso de gratificação, até por uma maturação neuroquímica do cérebro, sabe? Eles ainda estão em formação cerebral que vai gerar os recursos para ter maiores controles inibitórios, né? Volto a dizer a questão do sofrimento, da angústia. Os jovens, a gente está passando uma geração muito mais ansiosa do que as anteriores. Elas carregam um certo sofrimento em que eles ainda não encontraram caminhos para extravasar isso. É comum que no sofrimento a gente crie válvulas de escape. O bets pode ser uma delas, como existem várias outras, né? Como o próprio álcool e drogas pode ser. Né? Muito antes da febre das bets e dos cassinos online, o mundo das apostas já era perigoso. Longe do mundo digital, esse ex-apostador, que também preferiu não se identificar, destaca como perdeu quase todo o patrimônio por conta do vício no bingo. Atualmente livre da dependência, ele conta como buscou ajuda para reconstruir a vida. Dei entrada na aposentadoria, fui até a Caixa Econômica para reservar, eu ia abrir uma casa lotérica, acho que é até cabeça de jogador, né? Já pensei em abrir uma casa lotérica. E reservei um espaço, fui na Caixa Econômica, aluguei o imóvel, paguei 3 meses adiantado e deixei o dinheiro no banco, aguardando para investir nesse negócio. E comecei a jogar. Aí eu comecei a jogar realmente compulsivamente. Em 30 dias, eu perdi todo o meu fundo de garantia, não sobrou nem R$1 na conta. Então, ou seja, tudo aquilo que eu planejei, o jogo tinha me tirado, né? Hoje eu digo para você com toda certeza,
O programa de Jogadores Anônimos é perfeito. Quem chega em Jogadores Anônimos, quer parar de jogar, ele consegue parar. Vamos para mais uma pausa? Você costuma usar descongestionantes nasais? Pois é, o uso do remédio pode causar prejuízos à saúde. Te conto na volta. Voltamos com Semana Legislativa. Com esse tempo seco e frio, é difícil não ver por aí alguém com o nariz entupido, né? Para aliviar o incômodo, muitas pessoas usam os famosos descongestionantes nasais. Mas o uso contínuo do produto pode causar riscos sérios à saúde. Ellen convive com sinusite crônica há 10 anos. Chegou a passar até por uma cirurgia para aliviar as crises alérgicas. Passei por um processo de uma crise bem intensa, da qual até me fez perder a voz, né? Então eu fui até o médico e aí ele até resolveu fazer um processo cirúrgico em mim, de raspagem e tal, né? Eu passei por esse processo, já tenho uns 10 para 12 anos. E depois disso, nunca mais tive uma crise como eu tive, igual a essa, né? Durante o inverno, a sinusite da Ellen piora. O nariz fica congestionado, a voz fanha e as dores de cabeça se intensificam. Por muito tempo, para respirar melhor, ela fez o uso dos famosos descongestionantes nasais. O alívio era imediato, mas os sintomas não demoravam a aparecer novamente. Eu aplicava, digamos que passava uma hora mais ou menos, já voltava, alguma coisa já ia ali e reaplicava, porque ele é muito rápido. Você consegue ter uma respiração bacana na medida que quando você aplica, mas logo depois já volta. Então, dava a impressão de que ficava meio incubado. Não sei se talvez esse seja o termo correto. Nessa época de tempo frio, é difícil não ver por aí alguém com o nariz entupido. Muitas vezes, a alternativa para esse problema é o uso desse produto aqui, o descongestionante nasal. Mas você sabia que o uso contínuo dele pode trazer riscos à saúde? Apesar de ser vendido livremente sem receita na farmácia, eu começo a correr riscos que começam a usar de uma forma que posso ter problemas ou até interferir em tratamentos para qualquer coisa que tenha alguma base vascular. Então, se eu tenho alguma doença, que eu tenho vasos que precisam ser ajustados, por exemplo, remédios de pressão alta, de ritmo cardíaco, alguns asmáticos podem ter também crises com o uso desse tipo de remédio. Pacientes com enxaqueca também, pode ter também a questão de mais dor de cabeça, porque eles vão agir de forma diferente dos remédios para isso, e também os pacientes que têm aumento de próstata, porque ele vai aumentar o volume da próstata e aí começar a atrapalhar ainda mais na micção. Na hora de fazer xixi não vai vir com um jato tão forte e pode ser sob efeito desses comprimidos antigripais ou até mesmo dessas gotinhas descongestionantes. E você já deve ter ouvido por aí que esses medicamentos causam vício, né? Mas o otorrino desmente esse mito. O que acontece é que o descongestionante promove uma sensação imediata de nariz desentupido. Mas, como o efeito passa rápido, é criado um ciclo vicioso. E aí, as pessoas passam a usar o remédio a todo momento. São remédios de ação rápida, minutos ele já desentope, só que ele não trata a causa. Então, passou algumas horas, tranca tão forte quanto, e aí o paciente começa a usar várias vezes. Aí, nessa repetição, começa a entrar no risco da dose tóxica. E o otorrino reforça. A melhor forma de manter o nariz limpo é com soro fisiológico a 0,9%. Sempre o soro fisiológico 0,9% ou isotônico são seguros e podem ser usados por toda a população e em qualquer idade, do recém-nascido até o idoso, principalmente numa época que temos mais exposição a poluentes, que é a fase do final do inverno e o início da estiagem com as queimadas. Então ele pode ajudar não somente os alérgicos, mas aqueles que não têm alergia, mas ficam com a região ressecada, o nariz irritado, quando tem aquela fase de seca ou de poeira. Caso o uso do soro não ajude e os sintomas de nariz entupido persistam, o ideal é sempre procurar um especialista para avaliar a saúde respiratória.
Às vezes eu preciso ver se não temos alguma coisa que esteja estimulando isso, uma alergia, um problema no formato do nariz, desvios, alguma coisa que precise ser corrigido ou tratado com o médico, mas também precisamos ver se temos outros fatores que fazem entupir o nariz. E cada pessoa pode ter sua própria necessidade. E depois de anos convivendo com problemas respiratórios, Ellen não usa mais os descongestionantes. Ela segue as dicas do especialista. Faz lavagem nasal com soro fisiológico e, em caso de crise, sempre procura um médico. É importante, no meu caso, eu fazer sempre que eu posso a lavagem com soro no nariz, mas quando eu estou em crise, aí eu faço praticamente todos os dias, porque é uma forma de dar um alívio e a inalação também alivia bastante antes de dormir. E o turismo católico movimenta muito a economia da nossa região. Pensando nisso, o governo do estado lançou um novo guia turístico católico, que reúne mais de 70 destinos. E São José dos Campos tem um lugar de destaque nessa rota de fé. Igrejas históricas, memoriais e capelas fazem parte das atrações. A fé move milhares de pessoas a muitos lugares. E agora, o novo guia turístico católico do estado de São Paulo reúne mais de 70 destinos que preservam a cultura, a história e a espiritualidade do povo paulista. O material foi desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, com apoio de prefeituras, paróquias e dioceses. São José dos Campos tem lugar de destaque nessa Rota da Fé. O município aparece com igrejas históricas, capelas e memoriais de líderes religiosos que foram importantes para a cidade. É muito importante São José dos Campos estar incluso nesse roteiro, nesse guia de turismo religioso católico, justamente porque nós temos aqui no Vale do Paraíba outros municípios que se conectam. Tem o Vale da Fé, aqui, que é uma região turística muito próxima, e São José dos Campos, estando nesse roteiro do Vale do Paraíba, dentro do estado de São Paulo, é de suma importância para potencializar ainda mais o turismo regional, não só da cidade. Ainda mais que nós temos aqui o nosso aeroporto com voos comerciais aí a todo vapor. Então, isso é muito importante para colocar São José dos Campos como uma porta de entrada do Vale da Fé. No total, são 11 espaços de relevância no guia. Entre os locais de destaque estão o túmulo de Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, o Memorial de Frange Castro, advogado e mártir que atuou na evangelização de detentos, além da réplica do quarto do padre Rodolfo Komorik, missionário salesiano polonês, conhecido pela fé e caridade. Ele viveu os últimos anos em São José dos Campos. O padre Rodolfo é polonês e a madre é paulistana. Eles vieram para cá na fase da tuberculose, como tantas pessoas vieram para cá tentando o milagre da cura. Então eles representam aquelas pessoas que não tinham esperança para nada e se referiram a uma pessoa para tentar esse milagre, essa cura. E os dois, principalmente o padre Rodolfo, muito querido na época, dizia que em vida ele já fazia milagre. Ele se locomovia por toda São José dos Campos, visitando principalmente os pobres, tuberculosos, enfim, levando consolo. Para o historiador, nossa cidade tem potencial para ter ainda mais espaços no guia de visitações religiosas. Ele conta que alguns outros pontos importantes para os devotos não foram incluídos. Nós tivemos também a Maria Peregrina, que é muito visitada, o túmulo mais visitado de São José é a Maria Peregrina, uma moradora de rua, que hoje as pessoas vão lá pedir graças para ela. Nós temos também o Antoninho da Rocha Amaro, um garoto que morreu e pediu para os pais para que criassem um hospital na época da tuberculose para atender as crianças. O padre Wagner também foi brutalmente assassinado, uma pessoa muito querida. Hoje o túmulo dele também é muito visitado aqui em São José dos Campos. De acordo com o Ministério do Turismo, o turismo religioso no Brasil atrai mais de 17 milhões de visitantes por ano e movimenta aproximadamente 15 bilhões de reais. São José dos Campos aposta nesse potencial com projetos que unem fé e cultura. Fortalece o nosso turismo, seja ele no âmbito cultural, do âmbito também religioso, que temos pessoas que procuram e buscam por esses roteiros para conhecer, né, os nossos veneráveis, por o ambiente por onde eles passaram, eles viveram. Então, nós temos vários pontos turísticos aqui em São José dos Campos emblemáticos dentro do turismo religioso católico. E isso, com certeza, vai fortalecer ainda mais o turismo cultural,
que é um segmento tão importante aqui da nossa cidade. Com ações de valorização do acervo, promoção de eventos e integração regional, São José dos Campos busca consolidar seu papel no circuito religioso do estado de São Paulo e seguir crescendo como destino de fé, acolhimento e tradição. Temos aí já previsto, dentro do nosso calendário do City Tour São José, do segundo semestre, no mínimo 3 roteiros católicos, de turismo religioso católico aqui na nossa cidade. Então, já quem quiser procurar, buscar maiores informações, no site da Prefeitura, programa City Tour São José, já tem ali a data dos 3 roteiros que nós iremos fazer aqui na cidade. A história de Santos Dumont se conecta de forma especial com São José dos Campos. E a trajetória do homem que inventou o avião e é considerado o pai da aviação inspira escritores aqui da cidade. Julho não é apenas o mês do aniversário de São José, mas também de uma figura importante para todo o país, que tem uma conexão especial com a nossa cidade. Estamos falando de Santos Dumont, considerado o pai da aviação. A ligação entre o nosso município e essa figura tão importante da nossa história está presente de diversas formas. A começar por um parque que leva o nome de Santos Dumont. Lá tem até mesmo uma réplica em aço do 14 bis, símbolo de um voo que mudou o mundo. A história da aeronáutica brasileira é rica, e foi o sonho de querer voar de Alberto Santos Dumont que até hoje inspira gerações no desenvolvimento de ciência, pesquisa e tecnologia na aviação. Do Balão Brasil ao revolucionário 14 bis, que realizou o primeiro voo público em 1906. Do dirigível que contornou a Torre Eiffel ao elegante Demoiselle. Santos Dumont dedicou a vida a conquistar o céu, com criatividade, coragem e determinação. Ele era um gênio, ele foi um autodidata, ele não teve uma escola, ele não fez engenharia, ele teve estudos específicos assim com especialistas, mas ele não fez faculdade. Ele era um gênio criativo, inventivo. Ele foi, além de tudo, ele foi muito persistente, teimoso mesmo. Desenvolveu o avião numa época que Paris era o centro do mundo. Ele foi um dos homens mais importantes do século que se iniciava, século XX, e do final também do século XIX. Para mergulhar nesse universo, São José abriga a Casa Encantada, uma réplica fiel da residência de Santos Dumont, em Petrópolis. Uma viagem no tempo, com fotos, objetos e registros que revelam a genialidade do inventor. A construção da casa foi coordenada por Cristóvão e não haveria lugar melhor para construí-la do que no próprio Parque Santos Dumont. O estado de São Paulo, São José dos Campos, merece ter todo esse acervo que se relaciona ao Alberto Santos Dumont. Aqui o parque é Santos Dumont, o hospital é Santos Dumont, a avenida é Santos Dumont. Então era preciso mostrar para a cidade de São José dos Campos, e para o povo, e até outros povos, que o que São José dos Campos tem a ver com Alberto Santos Dumont, que é o pai da aviação. Então a casa, você tem todo esse histórico, você tem todo esse contexto. E foi a inauguração da casa que inspirou o trabalho da escritora e pesquisadora Maria do Carmo. Ela deu início a um estudo que uniu pesquisa histórica e poesia. O resultado é um livro que revela Santos Dumont em 3 linguagens: texto, fotos da época e 109 poemas. Eu não escrevo nada sem fazer uma pesquisa. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi que Santos Dumont merecia muito mais do que poemas. Então eu comecei a escrever sobre a vida dele. Então eu escrevi um texto linear, escrevi 109 poemas para ele, que eu acho que ninguém escreveu 109, devem ter escrito 1 ou 2, 109 poemas e ilustrações. Então, o livro foi composto, então, com 3 linguagens: a linguagem escrita, a linguagem poética e a linguagem das ilustrações, para situar o leitor
na época de Santos Dumont, como é que era, as vestimentas, e o poema para deixar mais suave. Santos Dumont defendia que o Brasil precisava de centros de pesquisa e escolas de engenharia aeronáutica para crescer. Um sonho que ganhou forma em São José, no DCTA, no ITA, na Embraer. A cidade não só preserva a memória, mas concretiza o legado do homem que acreditava que era possível voar. Jamais a gente chegaria onde nós chegamos se nós não tivéssemos um Alberto Santos Dumont, não tivéssemos um avião 14 bis, um Demoselle, não tivéssemos um ITA, não tivéssemos um CTA, não tivéssemos um INPE, não tivéssemos uma Embraer. Então, isto é a cultura, isso é a identidade de São José dos Campos. Então, é importante que a população entenda isso, que as nossas autoridades entendam isso, que essas coisas não podem parar. Identidade de uma cidade, muito poucas cidades podem dizer, essa cidade tem identidade, e a nossa é com a cultura aeroespacial. Santos Dumont partiu em 23 de julho de 1932, aos 59 anos. Como escreveu Maria do Carmo, com a fé dos poetas e artistas, Santos Dumont achou que já sabia o caminho para o céu e percorreu mais cedo suas trilhas. E o Semana Legislativa chegou ao fim. Obrigado por sua companhia em mais um programa. Para rever as reportagens de hoje e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o YouTube, @TV Câmara SJC. Eu te espero na semana que vem. Até mais!